Graças a Deus. A lista de texto diz: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Graças a Deus. É o que acontece com uma pessoa quando ela carrega uma culpa, quando ela tem um pecado encoberto, que ela consegue confessar esse pecado, ela se sente o quê? Aliviada. Ela se sente uma outra pessoa. Você pode ver que o semblante dela muda, as atitudes dela mudam, aquele peso que ela carregava já não existe mais. Porque a partir do momento que ela confessa aquele pecado, o Senhor Jesus automaticamente limpa aquela pessoa, purifica aquela pessoa, ela vai viver livre daquele pecado, livre daquela culpa. Amém, pessoal? E é dessa forma que nós vamos ver Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que também tinha suas falhas, tinha seus momentos de fraqueza, como nos dias de hoje nós temos. E o mesmo Deus que agia na vida de Davi naquele tempo é o mesmo Deus que age na nossa vida hoje. Amém? E Ele não nos deixa só. Em nome de Jesus. Salmos 32, versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e cujo o espírito não há dolo. Amém? Ou seja, ninguém tem o direito de julgar ninguém tem o direito de condenar a ninguém. Ninguém. E uma vez confessando diante do Senhor, se o Senhor te perdoou, quem pode te julgar? Ninguém. Quem pode trazer à existência aquilo que já não existe mais? Porque confessado para Deus, aquele pecado foi coberto, aquele pecado foi enterrado, e o que é que ele disse? Vá e não peques mais. E é dessa forma que temos vivido, é dessa forma que temos aprendido. Irmos e não pequemos mais. Por quê? Porque o Senhor Jesus já perdoou os nossos pecados, perdoou as nossas transgressões, nos limpou, nos colocou diante da presença dEle, na casa dEle, para que viéssemos viver o quê? A palavra. Porque o único objetivo nosso na casa de Deus é viver o quê? Viver essa palavra, viver em união com os irmãos, viver em harmonia total dentro da casa do Senhor. E muitas das vezes isso não tem acontecido. Tem pessoas que ela tem um coração tão frágil ainda, que um simples olhar já tira ela de circulação. Ou seja, um simples olhar já faz com que ela se chateie, já faz com que ela se magoe. Amém, pessoal? E uma vez limpa desse pecado, limpa dessa culpa, a pessoa recebe o novo coração. Deus trata aquele coração, Deus troca aquele coração, e a pessoa passa a viver uma nova vida. Amém? Em nome de Jesus. No versículo 3 ele diz: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Ou seja, era tão grande a dor daquele homem, era tão grande a culpa que aquele homem sentia, que os ossos dele se envelheceram, o corpo dele doía. E é dessa forma que temos visto, muitas das vezes, quando fazemos algo que não agrada a Jesus, aquilo, nós nos sentimos maus, nós não conseguimos fazer nada, não conseguimos buscá-lo, não conseguimos realmente enxergar aquilo que Ele tem adiante, para que venhamos conquistar. Ou seja, Ele tem uma bênção preparada para nós, mas se cometermos qualquer tipo de deslize, aquilo se torna mais distante. Por mais que a gente venha andar, por mais que a gente venha tentar chegar para alcançar, aquilo se torna distante, aquilo se torna difícil. Por quê? Porque aquele erro nos tira. O pecado é o único que nos afasta de Deus. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. No versículo 4 ele diz: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Amém, pessoal?
Ou seja, a partir do momento que ele confessou para Deus o pecado do qual ele tinha cometido, que ele não mais ocultava aquilo para Deus, ele se sentiu o quê? Aliviado. Ele podia andar, ele podia fazer aquilo que realmente ele fazia no seu reinado, aquilo que realmente agradasse a Deus, porque ele tinha certeza que Deus tinha perdoado, Deus novamente tinha limpado ele. Por quê? Porque ele foi escolhido para ser o quê? Um ungido de Deus, um homem segundo o coração de Jesus. E dessa forma tem muita gente que foi escolhida para ser ungido do Senhor, uma pessoa para ter um coração segundo o coração de Deus, mas tem deixado isso de mão, tem dado pouca importância para isso. Por isso que ela não consegue andar, ela não consegue caminhar direito, ela acumula fracassos e mais fracassos. Por quê? Porque deixou de ser essa árvore plantada à beira do rio. Amém, pessoal? Porque uma árvore plantada à beira do rio, ela é o quê? Uma árvore verde, uma árvore que floresce sempre, cuja raiz ela está plantada. Amém? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E é dessa forma, pessoal. Se você chegar até Deus, confessar aquilo que está te tirando a paz, aquilo que está te tirando o sono, aquilo que realmente está te afastando de Deus, com certeza acontece isso que aconteceu com Davi. Ele não ocultou, ele pediu a Deus, ele pediu ajuda, ele precisava da ajuda de Deus. Quem aqui não precisa da ajuda de Deus? Todos nós precisamos, mas muitas das vezes ocultamos aquilo no nosso coração, prendemos aquilo e não soltamos. Não soltamos porque o diabo, o acusador, ele começa a colocar no ouvido: você está cheio de pecado, você está cheio de erro, você pode isso, você não pode aquilo. Não, simplesmente chegar na presença de Deus, derramar sobre Deus aquilo que está te fazendo mal, aquilo que realmente está te tirando da presença de Deus, está tirando a tua tranquilidade, está tirando a tua paz. E ele faz o quê? Ele perdoa, ele sara as feridas, e passamos a viver uma nova vida, passamos a ser novamente uma nova criatura, porque erro todo mundo tem, pecado todos nós cometemos, porque somos carne, vivemos no mundo, não vivemos para o mundo, mas vivemos no mundo do qual temos que ter total cuidado todos os dias, vigilância total. Amém, pessoal? No versículo 6 ele diz: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. No versículo 7 ele diz: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Amém, pessoal? Ou seja, aonde ele fosse, aonde ele pensasse estar, Deus estava dando livramento, Deus estava com ele, em todos os momentos, em todas as horas, em todas as batalhas que ele estava. Primeiro ele fazia o quê? Clamava a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. E se fizermos isso nos dias de hoje, com certeza Deus vai nos ouvir. Pessoal, em nome de Jesus, não vamos ocultar aquilo que nos está fazendo mal, aquilo que não traz alegria ao nosso coração. Vamos fazer igual Davi, colocar aos pés do Senhor, pedir proteção, pedir para que venhamos ser mais vigilantes naquilo que venhamos falar, naquilo, no olhar. Amém, pessoal? E com certeza Deus vai fazer. Se Ele fez na vida de Davi, Ele vai fazer na nossa também. Se Ele escolheu a Davi, no passado tinha Davi, hoje somos nós que estamos aqui, somos nós que temos que caminhar com essa palavra, somos nós que temos que levar essa palavra, assim como ele levava, a vida que ele vivia, a forma como ele tratava o seu reinado, a forma como ele tratava tudo com o maior carinho, com o maior amor de Deus. É dessa forma que hoje temos que levar essa palavra adiante. Hoje não tem mais João, não tem mais Pedro, não tem mais Davi,
não tem mais Elias, mas temos nós. É para isso que Deus nos colocou aqui, é para isso que Deus tem nos capacitado, e eu creio, acredito que mais e mais Ele vai capacitar para que possamos levar mais adiante a palavra dEle. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. No versículo 8 ele diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. Amém, pessoal? Ou seja, Deus estava olhando para ele, Deus estava aconselhando, Deus estava cuidando dele, como Deus está cuidando de muita gente hoje. Deus está aconselhando que nessa noite o conselho que Deus passou para Davi sirva para nossas vidas também, que o conselho que ele deu naquele tempo, hoje ele venha a ser aplicado nas nossas vidas, e com certeza isso vai ter uma eficácia na nossa vida. Amém, pessoal? E que venhamos ter a cada dia mais obediência, reverência a esse Deus. Não vamos esquecer disso, não vamos deixar isso de mão em hipótese alguma, porque é isso que ele merece, ser reverenciado, ser adorado, ser amado, em nome de Jesus. Isso é muito? Não, isso é muito pouco. Para tudo que ele nos deu, fazer isso para Jesus é muito pouco. Amá-lo, adorá-lo, isso é muito pouco, pessoal. Precisamos fazer mais, precisamos estar mais perto dele, precisamos buscar. O que buscamos já é o suficiente? Claro que não. Precisamos a cada dia mais buscar mais. Nunca é demais buscar a presença de Deus, nunca é demais estar perto do Senhor, porque só coisas boas Ele traz na palavra dEle, só coisas boas Ele nos acrescenta, e se Ele tem acrescentado até hoje nos ajudou o Senhor. Se continuarmos agradando, fazendo a sua vontade, com certeza Ele vai continuar nos ajudando. Amém, pessoal? Porque hoje não vivemos mais sem essa palavra. Em nome de Jesus. No versículo 9 ele diz: não sejais como cavalo ou mula, sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados. De outra sorte não te obedecem. Amém, pessoal? Ou seja, tem pessoas que você instrui ela, você passa uma direção para ela, ela faz o contrário. Você passa uma bênção para ela, ela quer ao lado contrário. Você passa Jesus para ela, ela prefere o diabo. Você prega a palavra de Deus para ela, você prega uma palavra de vida, ela quer uma palavra de morte. Tem muita gente sofrendo, não é por culpa de Deus, não é por pessoas que não ajudaram, mas é pela própria pessoa, porque ela não quis ser ajudada. Pessoas que estão definhando, pessoas que estão morrendo, pessoas que espiritualmente já estão mortas há muito tempo. Elas só estão de pé, só o corpo, a casca, não tem espírito nenhum. Por quê? Foi porque faltou palavra? Não, foi simplesmente porque ela não quis. Ela não deu ouvidos, ela não quis que aquela palavra entrasse até o coração. Porque para que venhamos viver uma vida reta diante de Deus, é preciso viver essa palavra. E não se pode tentar levar isso aqui adiante sem viver essa palavra. É difícil? É doloroso? Também, mas é muito saudável. É saudável viver essa palavra, porque todo o sofrimento que o Senhor Jesus passou na cruz, Ele foi até o Calvário calado. Ele não deu uma só palavra. E por muito pouco nos dias de hoje, acontece o quê? Pessoas se estranham uma com as outras, pessoas xingam umas às outras. A gente está cansado de acompanhar relatos desses acontecimentos. Por quê? O coração. A pessoa tem no coração aquela força de vontade, ela não faz por onde ela brigar contra aquilo. Ela não faz por onde brigar contra aquilo. São os dois lobos, como um outro dia a gente ouviu numa historinha. Dentro de nós tem dois lobos, um lobo bom e um lobo mau. Ou seja, que lobo temos alimentado? O bom ou o mau? Se alimentarmos o lobo bom, Jesus se agradará. Agora, se desagradarmos a Jesus, vamos agradar a quem? Ao diabo. E é isso que ele tem, é isso que ele está tentando. Não só nesse ministério,
Mas em outros ministérios do quais nós temos acompanhado, relatos de TV, relatos de reportagem, o diabo está simplesmente tentando destruir aqueles que são de Deus. O diabo não vai querer aqueles que estão lá fora, mas ele quer os que estão aqui dentro, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então que venhamos ter mais perseverança, que venhamos estar mais vigilante, porque o diabo ele não está de brincadeira.